Olá, hoje nós vamos começar nossa primeira aula na disciplina de Higiene do Trabalho 4. Nessa disciplina nós vamos falar sobre pressões anormais, que pode ser pressões hiperbáricas e hiporbáricas, né? O que seria isso? Quando eu fico abaixo, primeiro vamos falar o que seria uma pressão normal, né? A nossa pressão normal, que é a pressão atmosférica, é de 1 atm, né? 1 atmosfera. Então, a gente está sujeito a essa pressão aqui no nossos ambientes de trabalho, nos locais onde que todo local que a gente está sofrendo essa pressão. Essa pressão, ela normalmente, ela parece que vem de fora para dentro, né, do ser humano, mas ela também está agindo de dentro para fora, porque senão a gente teria uma compressão das pessoas, né? Agora, ela é diferente da nossa pressão sanguínea, que vocês já viram lá em primeiro socorro. São coisas diferentes, né? Então, agora, quando ela é anormal? Ela é anormal quando a gente está abaixo do nível do mar, né? Quando a gente mergulha, quando a gente faz trabalhos abaixo do nível do mar, ou quando a gente está em grandes altitudes, quando a gente está bem acima do nível do mar também. E aí a pressão é bem menor, ela reduz, né? Mas só da gente sofrer essa alteração da pressão faz com que o nosso organismo não esteja trabalhando, às vezes, de forma adequada. E faz com que isso provoque, às vezes, até risco de vida. Então, quando a gente fala de pressões anormais, a gente está falando de uma situação de risco de vida, né? Então, a gente tem que trabalhar com todo cuidado. Nós vamos ver aí nas aulas que a gente vai ter de higiene do trabalho 4, e nas 7 aulas que nós vamos ter, a parte de como que a gente tem que fazer isso, como que são os procedimentos, quais são os tipos de efeitos que podem provocar no nosso organismo, quais são as leis de físicas que vão estar trabalhando a favor ou contra desse tipo de trabalho, como que a gente tem que fazer para minimizar isso, como que a gente tem que descomprimir quando a gente comprime. Então, é uma série de coisas que vocês vão aprender sobre esse tipo de trabalho. E é um trabalho, hoje em dia, que está sendo muito utilizado. Por quê? São trabalhos quando você trabalha com ar comprimido, quando você trabalha mergulhando. Então, quando você tem trabalhos em plataformas, quando você tem trabalho abaixo do nível do mar, de mergulho, e alguns com níveis de altitude alta, você tem problemas de pressão. E a gente tem que ver como que a gente vai minimizar isso, né? Então, só para vocês terem ideia, quando a gente trabalha abaixo do nível do mar, a cada 10 metros que a gente desce, a gente está acrescentando aí 1 atm. Então, quando a gente está 10 metros abaixo do nível do mar, a gente está com 2 atms, em vez de 1, que é o nosso normal. E isso vai influenciar com certeza no nosso organismo, né? E 10 metros é pouco, né? Então, a gente vai descer aí a 20, 30, 40, 120 metros, e olha a pressão que vai estar atuando sobre o nosso organismo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é uma profissão que a gente tem, que é usual, e que, se não for praticada da forma correta, a gente pode trazer danos seríssimos para o organismo dos trabalhadores, né? Então, a gente tem que atuar muito forte nessa área. Vocês vão ver que durante essa disciplina a gente vai falar muito sobre os exames que a gente tem que fazer, porque a pessoa, para fazer esse tipo de trabalho, ela tem que estar com o seu organismo em perfeito estado. Por quê? Porque senão, se ela tiver algum tipo de obstrução e etc., ela pode provocar um dano no organismo, e já é uma atividade que é de risco, né? E se ela tiver ainda com problemas no organismo, isso pode se agravar com uma facilidade muito grande. Então, nós vamos estar vendo tudo isso para tentar sempre trabalhar da melhor forma, para estar evitando qualquer problema para esses trabalhadores. Então, hoje nós vamos falar, nessa nossa primeira aula, de algumas leis, né, que vão envolver os gases e os líquidos, né, leis de físicas, né, da cinética dos gases e dos líquidos. Vamos falar de alguns aspectos biofísicos, né, que podem ser provocados ou podem alterar
alguma situação de trabalho dessas pessoas. Vamos falar também um pouquinho da anatomia e da fisiologia dos trabalhadores, né, do ser humano, no caso. Tá? Para vocês entenderem, e daqui para frente a gente vai mostrando também, através dessas leis, que o que está acontecendo com o trabalhador, né, com o organismo do trabalhador. Primeira coisa que a gente tem que ver são as leis, né, que existem e que a gente vai ser influenciado. Por quê? Porque a gente está alterando, né, uma situação do nosso meio. Né? A gente está alterando o nosso meio. Como que a gente está alterando? Aumentando a pressão. E o que isso vai gerar para essas pessoas, né, que estão tendo esse tipo de atuação, uma pressão maior do que normalmente a gente está sujeito. Por exemplo, quando a gente fala da lei de Boyle, né, a gente fala que se a gente aumentar a pressão, o que vai acontecer com o volume? Né? O volume vai reduzir. Então, essa lei fala que o aumento da pressão é inversamente o aumento do volume. Então, se a gente aumenta a pressão, o volume tem que diminuir. Isso, se você for olhar, dentro do nosso corpo, do ser humano, né, a gente tem ar dentro. Né? Se aumenta a pressão sobre aquele determinado organismo, determinada parte do nosso organismo, aquele ar vai ter que reduzir. E para onde que ele vai? Né? Aí pode trazer um dano sério para aquele determinada parte do corpo. Né? Por isso que a gente tem que ter uma visão muito boa sobre essas leis. Né? Outra lei que existe também é a lei de Charles. Né? A lei de Charles fala que quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura também. Então, você sabe que quando você tiver um aumento da pressão sobre o corpo humano, eu vou estar aumentando a temperatura também. E a gente vai ver depois as consequências disso, né? E tudo que a gente tem que fazer para estar melhorando isso. Outra lei que existe é a lei de Dalton. Né? A lei de Dalton fala que se a gente tem uma pressão sobre um determinado gás e uma pressão sobre um outro determinado gás, é igual a pressão desses dois gases juntos. Então, a gente pode ter uma compressão aí de gases dentro do nosso organismo que vão se somar. Né? E aí a gente vai ver as consequências disso depois também. E a última lei que eu vou falar agora aqui é a lei de Henry. Né? A lei de Henry fala o seguinte: quando eu tenho uma pressão que é exercida sobre um determinado gás, esse gás ele vai fazer uma diluição sobre o líquido na mesma proporção do que essa pressão está atuando sobre esse gás. Né? Então, dentro do nosso organismo também, a gente tem líquidos e tem gás. Né? Se a gente estiver sofrendo uma pressão ali, ele vai fazer com que esse gás se espalhe pelos tecidos, pelo sangue. Né? Então, tudo isso vai influenciar nessa atividade que a gente vai estar estudando daqui para frente. Tá? Então, essas são as leis. Agora, vamos ver alguns aspectos, né, biofísicos dos gases e líquidos, né, que pode também influenciar nesse tipo de atividade. Por exemplo, vamos falar da flutuabilidade. A flutuabilidade está diretamente ligada à densidade dos meios. Né? Então, um meio que é mais denso, é mais difícil a pessoa estar penetrando. Então, ela tem uma flutuabilidade melhor. Né? Então, vamos comparar aqui a água doce com a água salgada. A água doce ela é menos densa que a água salgada. Então, na água salgada, os mergulhadores têm mais flutuabilidade. Então, isso vai alterar por quê? Porque na hora de eu colocar, às vezes, algum peso para que eu fique estável naquele determinado local, num lugar é de uma forma, no outro lugar é de outra forma. Outra coisa que eu tenho que saber que altera, né, quando eu estou na água, por exemplo, é a luz e a visão da gente. Né? Por quê? Porque existem fatores que vão fazer com que isso seja alterado. Que tipo de fatores? Eu tenho os raios solares que vão penetrar. No ar, ele age de uma forma, e na água, age de outra. Então, o que vai te influenciar aí? Primeiro, é a turvação da água.
né? Se ela é mais turva, menos turva, ele vai estar penetrando ou não de maneira adequada e vai gerar uma visão melhor ou não naquele determinado local. Outra situação é que a absorção. A absorção é quando você tem os raios solares penetrando a luz, ela pode ser transformada em energia calorífica, né? E faz com que tenha uma redução também. Então, a água absorve o calor, né? Então, faz com que exista aí uma redução também de iluminação. Outra situação que também acontece na água é que quando eu estou projetando os raios solares na água, eu tenho difusão, eu tenho a difusão, aqueles raios não ficam só no mesmo local, eles se difundem para vários locais. Eu tenho a refração, que acontece uma diferenciação de um ângulo que é dentro do local. Então está sendo projetado num local, mas na realidade eu estou vendo mais adiante um pouquinho, né? E a outra coisa também é a reflexão. Muitos desses raios são refletidos novamente e não entram na superfície da água, não entram na água, aliás. Então, tudo isso vai trazendo alterações nesse trabalho. E a gente tem que estar considerando isso, porque o meio, normalmente, que a gente vive é o ar, né? E quando a gente penetra na água, a gente tem alterações. Outra situação é a propagação do som. Quando a gente fala da velocidade do som aqui no ar, né, onde que a gente está, é de 340 metros por segundo. Quando a gente fala isso na água, é muito mais rápido, é de 1.400 metros por segundo. Então, isso tem situações que vão ser boas, né, para o trabalho e outras que não. Por exemplo, uma coisa boa é que eu consigo capturar um som muito mais rápido. E a outra é que eu, às vezes, não consigo saber de onde que vem esse som, né? Então, são situações que eu tenho que levar em consideração quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho também, tá? E o último aspecto é a parte da transferência de calor, né? Quando eu tenho uma transferência de calor, e acontece nos diversos meios, né? Na água, nos locais onde que os mergulhadores estão, as temperaturas são normalmente muito baixas, em torno de 4, 5 graus, né? E aí eu tenho o meio frio e o nosso corpo quente. Então eu vou estar perdendo calor para o meio, que é a água, né? Então, se eu não souber tratar, se eu não utilizar equipamentos apropriados, roupas apropriadas, a gente pode ter problemas com os mergulhadores também, né? Ou com profissionais dessa área. Então, tudo isso, vocês já viram que é uma série de informações que a gente tem que ter para estar sabendo lidar com esse tipo de profissional, né? Porque senão ele vai ter aí um monte de problemas no organismo dele. E agora a gente também vamos também verificar algumas situações da anatomia do nosso corpo, né? Anatomia, da fisiologia do nosso corpo, né? Como que a gente vai estar atuando dentro dessa situação, como que ele vai ser prejudicado ou não, né? Então, como a gente fala do nosso corpo, a gente sabe que tem diversas áreas onde que a gente tem ar dentro. Se tem ar, se a gente vai atuar com pressões diferentes, a gente pode trazer algum dano para esses determinados órgãos, né? Então, a gente tem que saber qual deles e em quais a gente vai ter que atuar. A gente tem uma situação que a gente tem as vias aéreas que tem um deslocamento todo de ar através delas. Então, a gente tem que conhecer todas elas e saber, por exemplo, no caso de um exame, né? As pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho têm que estar com tudo desobstruído. Então, a gente começa com as fossas nasais, vai para faringe, laringe, traqueia, brônquios e chega nos pulmões. Tudo isso a gente tem que estar num estado adequado para que a gente já vai sofrer uma pressão sobre eles. Se a gente não tiver de forma adequada, a gente vai trazer um transtorno para aquele trabalhador. Outra situação é que acontece durante os mergulhos ou as pressões que a gente pode estar sofrendo,
situações que podem não podem ser boas para o nosso organismo. E a gente tem que tratar disso. Então, existem situações que a gente vai ter aí uma mecânica, né, da respiração que a gente tem que saber o que está acontecendo com ela, porque senão a gente pode deixar de trabalhar com isso a nosso favor, né? Então, muitos trabalhadores dessa área são treinados para estar fazendo esse mecanismo trabalhar a seu favor, né? Mas nunca contra. E como que é isso? Né? A gente tem um volume de ar que existe dentro do nosso organismo. Então, a gente fala que quando a gente faz uma inspiração, a gente tem um ar circulante. Quando a gente faz uma inspiração forçada, a gente tem um ar complementar. Quando a gente fala que a gente faz uma expiração, forçada, a gente tem o ar de reserva. E quando a gente fala que a gente tem o ar residual, é aquele ar que não sai de dentro do nosso organismo, né? Então, o que acontece? Isso tudo vai trabalhar a nosso favor ou contra aquele trabalhador, né? Se ele for preparado para estar sabendo trabalhar com essas aspirações e expirações, ele vai conseguir, às vezes, conter ou não um volume de ar maior dentro do seu organismo e fazendo com isso que trabalhe ao seu favor, ou não, né, se ele também não souber. Então, tudo isso pode possibilitar aqueles determinados trabalhadores uma performance melhor ou não, tá? Então, só que a gente tem que saber que existe esse tipo de situação. Só para vocês terem ideia, isso pode variar de um trabalhador que não tem treinamento de 3.500 mililitros, né, até 5.500 mililitros. Né? Então, são situações que, se eu não tiver preparado, eu posso ter que trabalhar menos, ficar menos exposto. E se eu estiver preparado, eu posso ficar até mais exposto, porque eu vou saber lidar com isso. Tá? Outra situação que a gente tem que levar em consideração são os sintomas que podem acontecer da respiração pela parte química, né? Nós temos gases e líquidos dentro da gente. Então, eles também vão sofrer, eles fazem parte de um processo, né, como o oxigênio, o CO2, a água que existe interna na gente e que, a partir dessas pressões que vão existir maiores que o nosso habitual, eles vão ter que estar trabalhando a nosso favor, nunca contra, né? Outra coisa que pode ser influenciada também é a parte da nossa circulação. Então, a gente tem aí a sístole e a diástole, né? Que você vai fazer com que ela trabalhe a seu favor. Existe um ciclo, né? Que acontece dentro do nosso organismo, que acontece essa compressão e dilatação em torno do nosso diafragma, em torno de 72 vezes dentro de um ciclo. Só que se a gente sofrer com a pressão, a gente pode aumentar isso ou reduzir isso. E aí a gente vai ter taquicardia ou vai ter branquicardia, né? Então, a gente também tem que saber que isso pode ser influenciado que positivamente ou negativamente, dependendo de se a pessoa está bem de saúde, dependendo se ela foi treinada para aquele tipo de trabalho, né? Tudo isso vai estar influenciando no nosso trabalho, no nosso e no daquelas pessoas que estão fazendo o mergulho ou trabalhando sobre ar comprimido. Então, tudo isso, vocês já viram que essa matéria ela envolve uma série de coisas, tanto a parte técnica, né, que a gente vai ver mais adiante, como a parte de saúde também, que é muito importante. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Vocês têm aí um dever de casa grande, tem que estudar muito, porque são muitos aspectos que envolvem essa disciplina, tá? Tanto na parte da saúde, como que a gente vai ver a parte técnica também.
Então, é um estudo minucioso, né? Eu falei aqui de diversas leis, falei de alguns aspectos biofísicos, né? Tudo isso vocês precisam estar fazendo um estudo mais aprimorado para ver se vocês não ficam com nenhuma dúvida, tá? Até mais e até a próxima aula, aula 2, tá?